Bom dia, pessoal, né? Dia. Sejam bem-vindos à aula de hoje, 9 de junho, né? 2023. Agora são 7h49 no meu horário, não sei se está batendo com o de vocês. Está sim. Tá, né? Tá batendo. Que bom. A gente vai dar início, então, à nossa aula hoje de instituições de direito público e privado, de maneira um pouquinho diferente, né? Porque, como houve feriado ontem, então, nós vamos fazer hoje, cada um dentro dos seus domicílios. E agradeço, então, a presença de vocês, tá? A gente poder dar uma aula hoje sobre pessoas jurídicas. Né? Então, não vou iniciar hoje com vocês uma nova unidade, tratando justamente esse novo sujeito chamado pessoas jurídicas, tá? Vou começar questionando já vocês, já que vocês estão aqui muito presentes comigo. O que vocês entendem por pessoa jurídica? Só para a gente poder ter uma noção. Empresa. Uma empresa, né? A primeira coisa que vem à nossa mente é pensar na empresa. E realmente, pessoas jurídicas, né? Aliás, a empresa. CNPJ. Oi? CNPJ. Na verdade, toda pessoa é jurídica, né? Oi? Se eu não Entendi. me engano, numa aula do outro professor, ele falou que, na verdade, toda pessoa é jurídica, não apenas empresa. Então, é isso que eu quero que vocês já começam a ter um pensamento um pouco mais amplo, né? Porque pessoa jurídica, ela não fica só restrita à empresa pura e simplesmente, tá? Ela vai ter uma abrangência um pouco maior do que ser uma empresa. Empresa é pessoa jurídica? Sim, é. Só que ela é uma das espécies existentes de pessoa jurídica, tá? Ela é muito mais ampla do que isso quando a gente começa a falar sobre pessoas jurídicas. Então, essa concepção que a gente já interliga com empresa, tá correto? Tá, mas não é a única, tá? Então, a gente tem que ter justamente essa amplitude que empresa é muito maior que pessoa jurídica é muito maior que a empresa em si, ok? Então, esse é o primeiro pensamento que nós vamos ter que ter aqui hoje. Bom, dentro desse pensamento amplo, então, existem várias conceituações que foram abrangendo, né, o que é uma pessoa jurídica, tá? Vou ver se eu consigo abrir aqui um quadro ao lado aqui, para a gente poder... Ô, professor, Oi? eu achei aqui no meu caderno bem assim: jurídico é aquilo que toca ao direito. Também. Também, tá? Mas não é só isso também, não. Deixa eu ver se eu consigo... De onde eu vou? Faz tanto tempo que eu não mexo no negócio. Aqui. Já tá agora. Uma janela. Ué, não veio para mim aqui. Deixa eu cancelar. Deixa eu achar de novo aqui, porque não apareceu. Só um pouquinho, pessoal. Tranquilo, professor. Quero ter aparecido um negócio aqui, não apareceu. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora acho que vai dar. Vocês estão vendo? Sim. Aham. Agora vocês não aparecem para mim, tá? Não sei, Tranquilo. tá? Vocês têm aparecido aqui para mim. Por que não aparece? Mas tudo bem. Bom, então nós vamos dar início, então, eu vou falar para vocês, essa unidade 3, que vai tratar sobre pessoa jurídica, no título 2, tá? E esse capítulo primeiro ele vai falar sobre a parte geral, né, das disposições gerais do que é uma pessoa jurídica propriamente dita. Se a gente pegar pelo próprio código, o código em si ele começa com uma classificação dessas pessoas jurídicas, tá? Então, mas aqui para nós temos que dar uma conceituação, como eu falei agora há pouco para vocês, que é algo um pouco mais amplo do que é uma pessoa jurídica pura e simplesmente, do que ser uma empresa. Então, eu peguei esse conceito da Maria Helena Diniz, que é uma doutrinadora jurídica, tá? Da área do direito, que ela determina justamente o que retrata essa amplitude de uma pessoa jurídica. Percebo que ela é bastante ampla na questão voltada a essa conceituação, dizendo o seguinte:
Pessoa jurídica, então, ela é constituída tanto de pessoas quanto de patrimônios, tá? Que visam determinados fins e, uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Bom, aqui, pessoal, dentro dessa conceituação, então, ela dá um pouco ampla para justamente abranger todo e qualquer tipo de pessoa jurídica existente dentro da nossa classificação, dentro do Código Civil em si, tá? Então, lá diz, é constituído tanto de pessoas quanto de patrimônios, tá? Tanto de pessoas quanto de patrimônios. Agora, está aparecendo para vocês ou não? Não. Tá preta a tela. Deixa eu só permitir aqui de novo, que me chamaram aqui, e já volto aqui de novo a tela aqui para vocês. Tá difícil aqui hoje, hein? Vou parar aqui e voltar. Espera só um pouquinho. Apagou de novo? Que coisa. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Voltou? Voltou. Tá. Eu tive que parar aqui porque eu tinha que... Eu estou liberando para todo mundo entrar, mas toda vez tem que chamar para eu liberar alguém. Não sei o que está acontecendo. Agora lascou, hein, professor? Pois é, toda hora tem que ficar parando em minha slide, então. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês, então, essa primeira conceituação que se dá sobre pessoa jurídica, ela tem que ser dar essa amplitude. Então, ela é constituída tanto de pessoas naturais, tá? Como também pode ser formado como pessoa jurídica, como uma pessoa jurídica, tá? E, além de tudo, né, de patrimônios, ou seja, de bens, ok? Então, ela é constituída tanto de pessoas, que os quais a representam, e também de bens. E esses bens que nós já vimos também com vocês, são aqueles bens corpóreos e os bens incorpóreos. O que é bem corpóreo mesmo? Vocês lembram o que era? Vocês lembram o que é um bem corpóreo? Bem corpóreo? É um patrimônio, uma casa, isso, uma são coisa aqueles assim? bens materiais, né, que têm existência física, né? Já os bens incorpóreos, né, apesar que não tem essa questão física de existência, né, que são os bens imateriais, mas eles apresentam valor, no caso, um valor jurídico, como uma marca, uma patente, etc, etc, certo? Então, tanto ela é constituída tanto de pessoas as quais as representam, quanto também de patrimônios. Então, já começa a ter uma definição do que é essa pessoa jurídica em si, dentro das suas características, ok? Além de tudo, está dizendo lá, os seus patrimônios que visam determinados fins, ou seja, toda e qualquer pessoa jurídica, ela tem o quê? Um objetivo, uma finalidade. Seja qual for essa pessoa jurídica, ela tem um propósito referente à sua existência. Pode ser para fins patrimoniais, quer dizer, ter patrimônios, né, enriquecimento, pode ser para fins sociais, seja lá qual for o seu objetivo, mas tem que trazer dentro da sua formação justamente um propósito, ok? E também, como está dizendo lá no final, que uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico, se torna uma pessoa com direitos e obrigações, ou seja, ela tem que ter o reconhecimento pela lei. Então, a lei, ela impõe, né, determinados fatores, né, de legalidade para dar o quê? O seu reconhecimento. E o primeiro fator de legalidade que se dá a esse reconhecimento, qual é? É o registro do seu ato constitutivo. O que é o ato constitutivo? Nada mais será o seu contrato social ou mesmo que estatuto social. Ok? Então, são algumas características que devem abranger justamente essa pessoa jurídica. Primeiro, tá? Ela tem que ter a sua formação através de uma representação, seja através de pessoas, de forma natural ou mesmo jurídica também. E além dessa representação através dessas pessoas,
a formação através dos seus patrimônios, dos seus bens. E nós já vimos que esse patrimônio ou esses bens pode ser tanto um bem corpóreo quanto um bem incorpóreo, ou seja, um bem material ou um bem imaterial, ok? Tem que ter o reconhecimento através da lei. Através do quê? Através de um registro. Seja através do registro desse ato, através do seu contrato social ou mesmo do estatuto social. E, por fim, né, ele apresenta o quê? Uma finalidade, um objetivo, seja de cunho de buscar bens materiais, né, enriquecimento nesse caso, ou algum fim social também que tenha dentro da sua composição. Isso vai depender muito do tipo de pessoa jurídica que nós estamos retratando aqui, ok? Então, fixem bem essas características que devem conter todo e qualquer tipo de pessoa jurídica. Tá tranquilo aí? Até agora tá, professor. Maravilha. Então, eu vou passar agora para a parte da legislação em si, voltada às pessoas jurídicas, tá? E como vocês vão perceber, ela vai retratar justamente, já de início, a partir do artigo 40, a classificação dessas pessoas jurídicas. Então, tá lá. Classificação das pessoas jurídicas. Então, o artigo 40, né? Lembra que nós terminamos a nossa unidade 2 até o artigo 39, falando sobre a ausência, tá? Apesar que nós fizemos aquele resumo, tá? Nós fomos até o artigo 39. Agora, do artigo 40 e seguinte, a gente vai tratar justamente sobre essas pessoas jurídicas. E perceba que ele já começa com uma classificação, quer dizer, com a divisão, né, referente a essas pessoas jurídicas, a existência dessas pessoas jurídicas. Então, diz ali no artigo 40, logo de imediato. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Ok? Então, aqui nós já encontramos uma divisão referente aos tipos de pessoa jurídica existente. Então, existe pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Sendo que no direito público ainda existe uma nova divisão. Existe a pessoa jurídica de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. Certo? Então, essa é a primeira divisão, né, referendada às pessoas jurídicas. Então, nós já encontramos dois tipos de pessoa jurídica, de direito público e de direito privado. Sendo que ainda do direito público, ela é dividida em dois ramos, direito público interno e as pessoas jurídicas de direito público externo. Acho que eu tenho como mudar aqui só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Eu consigo aqui. Aí eu fico de olho em vocês e na tela. Deram uma chamada aqui. Espera que eu vou parar essa partilha aqui. Só um pouquinho. Acho que eu vou conseguir fazer uma divisão aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo ou não. Não deu aqui, não. Não teve jeito, não. Tentei. Vou ter que ser desse jeito, né? Bom. Então, percebo que então, existe essa diferença, tá, pessoal? De direito público e direito privado, sendo no direito público, existem as pessoas de direito público interno e as pessoas de direito público externo, tá? Percebo que na sequência, tá, as demais pessoas jurídicas, elas estão elencadas no artigo 42, no 41 e no 44, ou seja, 41, 42 e 44, tá? No 43 não apresenta essa classificação, tá? Porque é uma outra situação, vai tratar sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas. E eu coloquei aqui de uma forma, pode perceber que eu coloquei o 42 antes do 41. Por quê? Só para fins didáticos, para facilitar o entendimento para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, vai ser apresentado todos esses artigos aí para vocês entenderem essa classificação, tá? Então, as pessoas jurídicas e público interno está no artigo 41, certo?
As pessoas jurídicas de direito público externo está no artigo 42. E, por fim, as pessoas jurídicas de direito privado só é mencionado no artigo 44. Perceba que eu pulei o 43, tá? E depois a gente vai retomar o 43, que vai tratar sobre questão de responsabilidade. Não tem nada a ver com sobre classificação, tá? Só que, por fins didáticos, eu vou iniciar primeiro o 42, depois eu vou voltar para o 41 e depois eu vamos para o 44, tudo bem? Só para poder facilitar o entendimento para vocês aqui, tá? Então, vamos na próxima tela. Então, diz lá, artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público e externo. Quem? Os Estados estrangeiros e todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Percebam que toda e qualquer pessoa jurídica de direito público externo está elencado no artigo 42. E lá ele já determina quais são eles. Primeiro, os Estados estrangeiros. Quem são os Estados estrangeiros? Todo e qualquer país. Então, os países do mundo, tá? Do mundo nosso aqui, ele é considerado como uma pessoa jurídica. Mas que tipo de pessoa jurídica nós estamos retratando? Uma pessoa jurídica de direito público externo. Então, por exemplo, se eu pegar os Estados Unidos. Estados Unidos, o que é? Como é que ela é classificada? É uma pessoa jurídica de direito público externo. Argentina, pessoa jurídica de direito público externo. China, pessoa jurídica de direito público externo. Quer dizer, todo e qualquer país, uma vez reconhecido pelo nosso, né? Pela Organização Internacional, tá? Ela é considerada como uma pessoa jurídica de direito público externo. Então, a primeira concepção sobre pessoa jurídica, né? Como eu já falei para vocês que ela vai ser muito mais ampla, já é dada a quem? A todo e qualquer país. Então, dentro dessa classificação, pessoas jurídicas de direito público externo. Então, todos os estados estrangeiros, ou seja, os países, de modo geral, são pessoas jurídicas, mas de que tipo? Direito público externo. Mas é só os países? Não. Como está dizendo lá também. E todas as pessoas que foram regidas pelo direito internacional público. Por exemplo, os organismos internacionais ou órgãos internacionais, como a ONU, a EA, o OIT, o OMC, etc, etc. Então, esses organismos internacionais também são classificados como pessoa jurídica, mas de que tipo? De direito público externo. Então, aqui já dá, né, a primeira denominação sobre esses tipos de pessoas jurídicas, né, que estão elencadas fora do nosso território, porque são pessoas jurídicas de direito público externo. Externo de quê? Do nosso país. Ok? Então, a primeira condição prevista referente a voltar a essa classificação referente às pessoas jurídicas. No caso, pessoa jurídica de direito público externo. Está claro isso para vocês? Até agora sim. Então, tá bom. Não, só para, né, a gente poder prosseguir. Então, tudo ok, então, né? Posso prosseguir, né? Pode. Ok. Agora, vamos retomar o artigo 41. Por que eu fiz isso? Porque o 41, pessoal, ele é um pouquinho diferente nessa determinação de forma direta, como está sendo colocado no artigo 42, porque aqui já é explícito isso, né? E já diz quais são as pessoas jurídicas de público externo, tanto os estados estrangeiros, ou seja, os países, como também esses órgãos internacionais, ok? No 41 é um pouquinho mais complexo essa divisão. Perceba o seguinte, olha lá, artigo 41. Diz o seguinte: são pessoas jurídicas de público interno. Quem? Inciso 1, a União. 2, os estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3, os municípios. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Tá? Então, percebam aqui que ele vai retratar justamente, né, entidades e órgãos públicos, tá? E se não retratar, não só essa retratação que ele faz aqui justamente nessa concepção sobre entidades e órgãos públicos, ele menciona ainda no parágrafo único: salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado rege-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste código. Então, pessoal, aqui ele está retratando quem são essas pessoas jurídicas agora de ordem pública interna, ou seja, que está elencadas dentro do nosso território nacional. E aqui ele menciona entidades públicas e órgãos públicos, tá?
E aí, como é que a gente vai retratar justamente esse artigo 41 de uma maneira que possa facilitar esse entendimento? Por que eu estou falando isso? Porque até as entidades, que nem está falando, União, Estados, Federal, territórios e municípios, está tranquilo. Só que a partir do artigo 4, já começa a falar sobre órgãos, as autarquias, inclusive as associações públicas, e aí fica mais complicada a situação. O inciso 5 ele fala assim, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Bom, ele só colocou, ele só mencionou, mas ele não descreveu quais são elas. Não é isso? É aí que começa a complicação. E além de tudo, né, o parágrafo único, ele dá uma conotação de você mencionar órgãos públicos, mas que tem órgãos públicos que têm caráter privado. Ou seja, tem uma estrutura de direito privado. E aí, quais são eles? De que forma isso é feito? E aí que está a complicação. Mas por que está dessa forma na nossa legislação em si? Agora vamos pensar junto aqui, tá? O direito civil, representado pelo Código Civil que nós estamos tratando aqui com vocês, como já foi também falado em aulas anteriores, ele pertence a uma área, né, do direito privado. Ou seja, tudo que for da área privada, ele tem dentro da sua natureza, né, de mencionar, de retratar, porque faz parte justamente da área no qual ele pertence, o direito privado. Mas percebam aqui que eu estou retratando aqui de uma área pública, né, sobre direito público. E aqui ele não tem essa obrigatoriedade, porque nada, não é da competência dele mencionar nada referente à questão da área pública, porque não é a competência dele, tá? Para isso, a gente tem que adentrar justamente em disciplinas que retratam justamente a área a qual pertence, no caso da área pública. Isso recai muito no direito administrativo, não no direito civil. Então, como eu falei para vocês, no direito civil, a obrigatoriedade é retratar o que é do direito privado. Já no direito público, não. Tá? Então, ele só determina, não, existe, só que eu não vou trabalhar em cima disso, eu não vou questionar sobre isso, eu não vou mencionar nada sobre isso. Tanto que ele coloca no inciso 5º, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Perceberam? Agora, quais são elas? Né? Quais são as suas características? Ele não coloca, né? Ele não coloca, ele fala que existe, mas ele não determina. E aí, pior, né? Ele coloca no parágrafo dizendo o seguinte, né? Começando com uma parte de exceção, salvo disposição em contrário, quer dizer, há umas exceções. As pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Vixe Maria. E agora, né? Então, existe órgãos públicos que têm estrutura de direito privado. Como é que ele funciona? De que jeito que é isso? Né? Quais são eles? Ele também não discrimina. Então, é isso que nós vamos trabalhar com vocês um pouquinho agora, para vocês poderem justamente entender essa condição, ok? Tanto que eu já coloquei logo em abaixo aí também, essas formas de você entender um pouquinho melhor esse tipo de divisão de direito público e de direito privado aí agora, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, perceba que eu coloquei aqui dois grupos, tá? De entidade e de órgãos públicos aqui, tá? Eu coloquei aqui um grupo da administração direta e outro grupo da administração indireta, tá? Perceba que na administração direta, vou colocar bastante pormenor aqui, para vocês entenderem, tá? Na administração direta, eu coloquei numa ordem de, vamos dizer assim, de uma forma decrescente, vamos dizer assim, tá? Então, ele começa com a União, que é o país na sua totalidade, né? Depois vem os estados, o município, o Distrito Federal e os territórios, tá ok? Então, são as primeiras divisões que nós vamos ter aqui com vocês, seguindo justamente o que está lá nos incisos do artigo 41 lá. Então, eu coloquei primeiro União, depois mais abaixo os estados, abaixo vem os municípios, depois vem o Distrito Federal e, por fim, os territórios, ok? Ele forma o quê? A chamada administração direta. Mas por que administração direta? Bom, como falei para vocês lá no início, dando a conceituação, tá? Que além de você ter a representatividade através de pessoas, toda qualquer pessoa jurídica, ela ser reconhecida pela lei através do registro do seu ato constitutivo, tá?
toda e qualquer pessoa jurídica também tem o quê? Tem um propósito, tem uma finalidade, tá? Tem um objetivo. E aqui também não vai fugir essa regra, não. Ou seja, qualquer entidade dessa da administração direta também tem os seus propósitos e os objetivos. Por exemplo, se eu pegar a União, tá? Qual que seria o propósito da União? Se a gente for colocar em funcionamento esse tipo de análise, vamos dizer assim, tá? A União ela tem o quê? Tentar beneficiar toda a sociedade, né? Toda a sociedade brasileira, toda a coletividade em si, né? Trazendo bem-estar para a população em termos de saúde, educação, segurança e etc, etc, tá? Então, esse é um dos propósitos da União. Isso vale também para os estados, municípios e assim por diante, tá? Mas vamos colocar a União porque abrange a todos, nesse caso. Então, ele tem esse propósito de beneficiar toda a coletividade, toda a sociedade brasileira nesse sentido. Agora, não basta você ter o objetivo se você não tem condições, né? É necessário, é a mesma coisa, você vai criar uma empresa, né? Você tem um objetivo daquela empresa, por exemplo, visar o lucro, não é isso? E aqui também, aqui é visar o bem social, tá? Agora, para você visar o lucro de uma empresa, você tem que dar o quê? Condições a essa empresa para poder justamente o quê? Alcançar tais objetivos. É a mesma coisa. Então, quem que vai fornecer vídeos? Quem que vai fornecer condições, né, para que a União possa alcançar tais objetivos? O que vocês acham? Quem que vai fornecer esses elementos para poder a União alcançar um fim social e beneficiar toda a sociedade como um todo? O que vocês acham? Vamos, pessoal. Pessoal? Repete a pergunta, professor, por favor. A pergunta é simples. Eu perguntei o seguinte, porque toda e qualquer empresa, para conseguir seus objetivos, tem que ganhar o quê? Tem que ganhar elementos que possam, né, viabilizar o alcance desses objetivos, que é o lucro, vamos dizer assim. Então, o proprietário, o diretor, sei lá quem for, ele tem que criar condições, né, de fornecer justamente materiais que ele possa alcançar o seu propósito. E a mesma coisa acontece com a União, com os estados, municípios, federal e territórios. Eles têm que também receber também tais condições, né, de favorecimento para poder justamente o quê? Né, alcançar seus objetivos, que favorecer a sociedade, né, de dar alcance de subsídios a essa sociedade. Agora, quem que fornece esses elementos? Quem fornece o material necessário para que a União ou qualquer outra entidade de administração direta possa alcançar esses objetivos? Seria, no caso, o povo, porque, né? Tipo, em questão de financeira. O povo, na verdade, ele vai tentar receber o propósito. Ele, na verdade, é o fim já dessa ação em si, né? Que ele que vai ser a outra ponta nesse caso, tá? Mas, na verdade, quem poderá fornecer tais subsídios, como está dizendo lá, a nossa Constituição Federal, tá? Então, a Constituição Federal, ela que elabora, ela que determina e ela que fornece todo e qualquer material, né? Ou melhor, poder para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios possam alcançar seus objetivos. Agora, quais seriam esses poderes, né, atribuídos a essas entidades, dado pela nossa Constituição Federal? São 3. Quem que vocês acham? Ai. Quais seriam esses 3 poderes? Eu estou pensando em 3 poderes aqui, não sei se seria o correto, mas seria o executivo, legislativo e o judiciário. Seria, professor? Não necessariamente. Também faz parte do conjunto, mas não seria esses, não.
Na verdade, os poderes que eles possuem é muito mais basilar do que esses três aqui, dado pela divisão. Na verdade, esses três poderes é dividido pela própria Constituição em si, né? E ela também atribui poderes ao Executivo, ao Judiciário e o Legislativo em si. Porém, os poderes que eu falei para vocês são poderes um pouco mais basilares. Que tipo de poder eu estou falando? São chamados poderes políticos, poderes administrativos e poderes financeiros. Tá? Então, são três poderes essenciais para que a União, Estados, municípios, Distrito Federal e território possam justamente o quê? Alcançar suas finalidades, seus objetivos em si. Tá? Eu volto a repetir, quais são os poderes? É o poder administrativo, é o poder político e o poder financeiro. Ok? Então, esses três poderes aí. Então, o poder político, administrativo e financeiro. Então, ao receber esses três poderes, então vamos voltar para a União novamente, tá? Então, a União recebeu os poderes da nossa Constituição de forma lá, direta, por isso que a administração direta, porque recebeu diretamente da Constituição tais poderes para poder justamente o quê? Né? Alcançar tais objetivos. Então, a primeira condição é essa, você dar condições, você dar atribuições, mas de uma maneira que ela possa realmente o quê? Conseguir alcançar seu êxito. Tá? E isso é o que a Constituição Federal fornece a essas entidades. Então, ele atribui justamente tais poderes para que a União, o Estado, o Distrito Federal, município, Distrito Federal e territórios possam justamente o quê? Alcançar o seu êxito nesse sentido. Ok? Então, ela atribui justamente o poder político, administrativo e financeiro para poder justamente alcançar seus objetivos. Agora, isso que eu estou tratando com vocês aqui é tudo direito público, tá, pessoal? Isso aqui cai bastante em concurso público. Então, quem está a fim de prestar concurso, então presta atenção aqui, porque isso aqui não só cai, como despenca em concurso público, tá? Esse tipo de assunto aqui. Então, eu estou voltando lá. Então, ela recebeu esses poderes. Agora, não adianta a União, os Estados, os municípios, federal e território permanecer com esses poderes centralizados a eles. Por quê? Porque eles, por si sós, não têm condições de alcançar seu êxito, pura e simplesmente por eles serem, né, entidades únicas nesse sentido. É necessário o quê? Atribuir poderes a outros órgãos que serão criados por eles para poder justamente o quê? Viabilizar o alcance desses seus objetivos. Então, não adianta, então ela está com esse poder totalmente o quê? Centralizado a elas. Então, ela tem que o quê? Criar órgãos, né, para poder justamente alcançar tais objetivos, né, os menores. Só que também não basta você criar o órgão, é necessário também o quê? Atribuir poderes a esses órgãos para poder justamente o quê? Ter esse alcance dessas suas finalidades, ok? Então, essa atribuição de poderes a órgãos que são criados pelas entidades da administração direta, tanto da União, dos Estados, do município, Distrito Federal e territórios, pode ocorrer de duas formas. Ou de uma forma desconcentrada, ou seja, desconcentração de poderes, ou de uma forma descentralizada, ou seja, uma descentralização de poderes. Ok? Então, eu volto a repetir. Uma vez que elas receberam, as entidades de administração direta, poderes da Constituição Federal, quais são esses poderes? É o poder político, administrativo e financeiro. Ok? Não adianta eles permanecer com elas por si sós, ou seja, concentrados nelas. É necessário o quê? Para tentar viabilizar desses objetivos, se dá através da criação de novos órgãos públicos. Agora, esses órgãos públicos, ao serem criados, também têm que receber o quê? Poderes. E esses poderes podem ser feitos de duas formas. Ou através da sua desconcentração. Clara, vem aqui. Ou através da sua descentralização. Ok? Você tá vendo isso aqui? O que acontece em cada uma delas? Se for de uma forma desconcentrada, ou chamada desconcentração de poderes, vai atribuir poderes a órgãos que ainda o quê? Pertencem ao núcleo da administração direta. Ou seja, vai ainda atribuir poderes a órgãos que têm uma relação de dependência ao núcleo da administração direta. Por exemplo, a União. A União ele tem o poder de criar ministérios, por exemplo.
tá? Seja o Ministério da Saúde, da Educação, né, do Meio Ambiente, etc, etc. Tá? O poder que recebe esse ministério para atentar a cada um desses objetivos ao qual ele foi criado, tá? É de uma forma o quê? Desconcentrada. Ou seja, essa desconcentração de poderes atribui de uma forma que há uma relação de dependência do Ministério em relação à União. Por exemplo, se o Ministério comete alguma irregularidade, né, comete alguma inviabilidade ou desvio de finalidade referente aos seus atos em si, isso pode também recorrer, né, à própria União, a responsabilidade de responder por esses atos também. Por quê? Porque a forma que foi atribuída ao Ministério, o poder, a ela, foi de uma forma desconcentrada. Vocês estão entendendo? Então, todo e qualquer poder, né, que foi atribuído, seja para os ministérios, para as secretarias, para os departamentos, ou mesmo para os gabinetes, tá? Todos esses órgãos em si, tá, receberam o poder de uma forma desconcentrada, ou seja, há uma desconcentração de poderes. Nesse sentido, o que acontece? Tá? Então, essa relação de dependência, né, vai ser o quê? Muito atrelada dentro da administração direta. Então, se eles cometerem alguma irregularidade, algum desvio de finalidade nesse sentido, a própria entidade que dá sua formação ou sua origem, como a União, os Estados, seja qual for deles ali, tá? Eles vão ter que responder em conjunto referente ao ato ilegal praticado pelo seu órgão nesse sentido. Por quê? Porque foi atribuído a ele de uma forma desconcentrada. Tá? Diferente da descentralização de poderes. Nessa descentralização, existe uma certa o quê? Independência, ou seja, uma certa autonomia, né, de forma administrativa e financeira, vamos dizer assim, em relação à entidade da administração direta que da sua formação, sua origem. Tanto que ela é conhecida como administração indireta. Por que administração indireta? Porque receberam indiretamente da Constituição Federal os poderes que a elas atribuídos. Quais são esses poderes que eu falei agora há pouco para vocês? O poder político, administrativo e financeiro. Tá? Quem faz parte da administração direta? Bom, aí seguindo justamente do inciso 4 para baixo. Aí tem as autarquias, aí tem as associações públicas, e aí vem o inciso 5º, dizendo as demais entidades públicas, entidades de caráter público criadas por lei. Quais são elas? Aí vem fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, percebam que todas elas são o quê? Pessoa jurídica, mas de que tipo de direito público interno? Então, tanto a União, os Estados, municípios, Distrito Federal e territórios, tá, fazem parte desse contexto, como também as autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Todas elas são o quê? Pessoa jurídica de direito público interno. Só que uma recebeu diretamente da Constituição poderes e outra recebeu de uma forma que indireta. Só que para receber de forma indireta tem que haver uma forma de descentralização desses poderes, ou seja, uma certa ruptura em relação, né, à forma de administrar da administração direta nesse sentido. Então eles têm uma certa independência, ou seja, se eles cometerem algum ato ilegal, irregular, a responsabilidade recai a eles mesmos, em princípio. Tá? Então, se a autarquia cometer alguma irregularidade, ela deverá o quê? Responder por conta e risco próprio. Entenderam? Porque ela tem o quê? Um poder, né, descentralizado da administração direta. Ela responde por ela mesma, referente aos seus atos. Ficou claro isso para vocês? Tá ficando, professor. Tá ficando. Alguém tem dúvida até então ou não? Se ninguém está falando nada, eu vou repetir. Não tem. Porque não tem. Né? No direito é assim, quem cala consente. Não, né? Quem cala consente. Complexo, professor, complexo. Eu sei que é complexo. Por isso que eu deixei para depois. Não deixei, eu falei o artigo 42, que é tranquilinho. 41, que é mais complicado. Complexo, mas vamos indo. Percebemos o seu macete.
Hein, professor, mas a minha pergunta seria exatamente, na verdade, para saber o que é autarquias. Eu não sei o que é isso. Então, eu vou explicar cada uma delas depois para vocês. Só temos só que classificar aqui de acordo com esses poderes. Depois eu vou falar cada uma delas para vocês aqui. Ok? Entendi. Tá? Então, eu vou repetir. Perceba que, então, no artigo 41, ele menciona as pessoas jurídicas público interno, né? Escrevendo os incisos, né? A união, tal. E lá para baixo do artigo 4º, das autarquias e demais entidades criadas por lei. Tá? Ainda não expliquei o parágrafo único ainda, hein? A lasqueira. Eu tô falando que a coisa aqui não é tão simples, não. Tá? Mas por que isso? Eu vou desde o início aqui. Porque o direito civil, como falei para vocês, ele retrata o direito privado, não o direito público. Tá? Mas como existe pessoa jurídica de direito público, ele só menciona, mas não descreve quais são elas. Para isso, a gente tem que trabalhar justamente o quê? O âmbito público. E quem vai descrever isso é a matéria que eu estou falando agora com vocês sobre direito administrativo, tá? Que nós já vimos também dentro lá da classificação dos ramos do direito, né? Que ela retrata justamente esse âmbito público, tá? Que é tratado justamente da gestão pública em si. E percebam que, para a gente poder retratar esse direito público, nós temos que fazer uma divisão entre elas. Aquelas que faziam parte da administração direta e aquelas que faziam parte da administração indireta. Por que administração direta? Porque receberam diretamente da Constituição Federal poderes para poder atingir seus objetivos. Quais são esses objetivos? É visar o bem coletivo, um bem social, ou seja, atender toda a sociedade como um todo, tá? Seja nas inúmeras áreas que podem necessitar esse atendimento a essa sociedade. Quem faz parte da administração direta? Aí que nós classificamos a União, Estados, municípios, federal e territórios. Então, eles receberam diretamente poderes. Quais são esses poderes? Poder político, administrativo e financeiro, para poder justamente atender esses objetivos. Agora, não adianta eles ficarem centralizados com esses poderes, ficar para tomar para si esses poderes, porque eles, por si sós, não vão conseguir atender essa sociedade, não vão atender seus objetivos. Para eles poderem atender esses objetivos, é necessário o quê? Eles criarem órgãos, no caso, órgãos públicos, né, que possam justamente o quê? Viabilizar tais condições. E que basta somente criar órgão? Não. Como foi falado, não basta você criar o órgão em si, né, a pessoa jurídica em si. É necessário você também o quê? Dar condições. Mas de que forma você vai dar essas condições? Atribuindo também poderes a esses órgãos também, para poder atender seus objetivos. Agora, essa atribuição de poderes pode ocorrer de duas formas, ou de uma forma desconcentrada, ou de uma forma descentralizada. Se ocorrer de uma forma desconcentrada, ou seja, a desconcentração de poderes, vai atribuir poderes a órgãos que ainda vão pertencer o quê? Dentro do núcleo da administração direta, ou seja, ele tem uma relação de dependência em relação à entidade da administração direta que deu sua formação, sua origem. Como falei agora há pouco, falei da União que pode criar um ministério, os estados podem criar secretarias, podem criar departamentos, a mesma coisa que acontece com o quê? Com os municípios. Então, todos esses poderão o quê? Criar esse tipo de órgão de forma desconcentrada. Só que o que acontece como característica nesse sentido? Qualquer irregularidade ou qualquer situação, né, de desvio dessa finalidade ocorrendo por esses órgãos que foram criados, pode ainda recair a própria entidade da administração direta que deu sua formação, sua origem. Como falei agora há pouco, se uma secretaria comete alguma irregularidade, entidade da administração direta, seja o Estado, os municípios, a União também, seja lá qual for, ele poderá o quê? Responder por esses atos, em conjunto. Tá? Então, por quê? Porque essa forma de atribuição de poder foi de uma forma desconcentrada. Diferente na descentralização de poderes. Na descentralização de poderes, né, é atribuído poderes de uma forma indireta da própria Constituição, nesse caso, né, desse poder administrativo e financeiro, vamos dizer assim, tá? Em que qualquer uma desses órgãos, tipo as autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista,
Todas essas vão responder por conta e risco próprio. Ou seja, ela assume a responsabilidade, em princípio. Ela tem que responder. Vou só para a gente ilustrar um pouquinho, tá? Então, vou tentar facilitar isso para vocês aqui. O que é uma autarquia? Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre ela, mas só para a gente poder ilustrar isso para facilitar esse entendimento. Lembra assim, autarquia com sinônimo de autonomia. Que tipo de autonomia eu estou falando? Tanto administrativa quanto financeira. Tá? Tanto administrativa. Por que política não? Vocês vão entender o porquê que o político não está nunca atrelado a essa questão dessa autonomia que eu estou falando para vocês. Vamos pensar no seguinte, como exemplo, tá? Uma autarquia municipal nossa aqui em Tangará da Serra. Vocês sabem qual podemos citar aqui como exemplo? Alguém? Aposto que vocês recebem o serviço dela todo dia em casa. Energia? Não. Energia é privada. É do grupo Rede, né? Rede é privada. Uma autarquia. Como eu falei para vocês, a autarquia é de autonomia. Tanto autonomia administrativa quanto financeira. Correios não seria, porque ele é... Não, Correios não. Lascou, hein, professor? Vocês recebem o fornecimento dela todo dia em casa, se não me engano. A maioria, né? Não pode dizer água? A água. Muito bem. Quem falou? Ia falar ela agora. É que eu não estou enxergando vocês, mas a água. Como é que é o nome da empresa da água aqui, Tangará? Samai. Samai, né? Muito bem. O que significa Samai? Nunca pesquisei a fundo. Ninguém tem uma conta de água aí, não? Em mãos aqui... O que é Samai? O que significa Samai? Saneamento. Não. Assim. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou falar para vocês. Então, assim, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Perceberam o autônomo ali? Aham. Serviço Municipal Autônomo aliás, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Olha só. Até no próprio nome está dizendo essa autonomia. Que autonomia é essa que eu falei agora? Tanto administrativa quanto financeira. Porque antes de ser Samai, o que era antes? Alguém sabe? Eu não sei, porque eu moro aqui só há 8 anos, então fica bem complicado. Quem tem mais tempo aqui, que mora aqui em Tangará? Eu moro há bastante tempo, mas desde que eu comecei a pagar a conta de água... Já era Samai? Eu sempre fui Samai, então nunca... Era DAI. O que era DAI? Tem alguns lugares que é DAI ainda, né? Algumas cidades. Em algumas cidades são. O que é DAI? O que significa DAI? Você sabe? O que é DAI? Vocês sabem? Não. Departamento de Água e Esgoto. Isso, Departamento de Água e Esgoto. Salve o Google! Hã? Salve o Google! Departamento de Água e Esgoto. Órgão desconcentrado ou descentralizado como departamento? Lascou, né, professor? Porque só tá departamento. Tá lá, ó, desconcentrado, tá na tela. É porque eu já tô no outro coisa do professor. Desconcentrado. O que significa? Significa que qualquer ato, né, qualquer finalidade, objetivo do DAI era responsabilidade de quem, no caso, aqui, em Tangará? Fica aí a responsabilidade de quem? O DAI somente? Departamento de água. Seria departamento de... Sim, departamento de água e esgoto. Uma vez como departamento, a responsabilidade para fornecimento de água e esgoto para a sociedade recaía a quem a responsabilidade? Ali no departamento era mais a quem? Ao município. Município. Estão entendendo agora? Então, o município ele é corresponsável por os atos
de água e esgoto dentro da sociedade tangaraense. O que fez o município? Bom, eu estou com muito encargo na minha finalidade, nos meus objetivos aqui. Eu vou alterar. Eu vou deixar de ter um departamento para ter o quê? Uma autarquia. Ou seja, eu vou tirar a condição de poder desconcentrado para um órgão o quê? Descentralizado. Uma vez ele feito isso, transformando de DAI para SAMAI, olha só, não é só a sigla que modifica, mas todo o conjunto, todo o objetivo, toda a finalidade, a natureza jurídica do próprio órgão é modificado nesse sentido. Então, ele tirou essa responsabilidade que recaía a ele diretamente e passou a quê? Para a autarquia, ou seja, toda e qualquer responsabilidade de fornecimento de água e esgoto na região de Tangará da Serra recai a quem? A autarquia. Perceberam isso agora? Entendi agora. Então, o SAMAI, hoje, ela assume para ela a responsabilidade de fornecer água e esgoto para toda a Tangará, como autarquia. Porque ele agora é um órgão o quê? Descentralizado. Entenderam um pouco a diferença aí agora? Mas a responsabilidade é o financeiro também, professor? Financeiro também. Financeiro. Tanto que ela tem patrimônio próprio. Né? Ela pode... Tanto que você... Na verdade, ela não visa lucro. Tá? É diferente. Ah, mas eu pago uma taxa, não sei o que. Sim. O que é essa taxa? É para ela se manter, né? Ampliar seus serviços e ter condições para poder atender a sociedade. Ou seja, então ela seria como se fosse uma ONG. Não é uma ONG, é diferente. Mas seria parecido a estrutura, não, né? Ela vem para justamente o quê? Né? Auxiliar a administração pública. Ela vem de auxílio, no sentido de quê? Que ela é criada através de uma lei especial, obviamente, né? Tem que ser através de leis, né? Aprovadas pelo Poder Legislativo e depois pelo Executivo também. Mas, né, tira um pouco do encargo que recaía aqui, diretamente ao próprio município. Então, ela, se ela cometer alguma irregularidade, alguma falta, em vez de você recorrer diretamente ao município, você tem que recorrer primeiro a ela. É a autarquia que tem que responder por esse ato, porque ela é um órgão o quê? Autônomo, perceberam? Da autarquia, de autonomia, tanto autonomia administrativa quanto financeira. Por que eu não falei político? Por que não está atrelado na questão política essa autonomia? O que vocês acham? Eu falei que ela tem autonomia tanto administrativa quanto financeira, mas por que não política? Quem que escolhe o chefe do SAMAI? É alguém do próprio órgão? É alguém que tem carreira? Quem que é o diretor do SAMAI? Quem que escolhe? É eles mesmos? Não. Do município, ali, pelo... O chefe do município. Quem? O prefeito municipal. Prefeito. É o prefeito. Não é um cargo de carreira. É um cargo comissionado. Estão percebendo a questão política agora? Ele escolhe quem ele quiser. É um poder discricionário dele, na verdade. O que seria correto seria quem? Alguém que tenha conhecimento técnico para poder galgar, né, as esferas dentro da própria autarquia. Mas nesse caso acontece aqui em Tangará? De jeito nenhum. Em lugar nenhum, na verdade, né, professor? Então, aí que está o problema. Por isso que eu falei, a questão política não tem essa autonomia. Porque quem escolhe, por exemplo, né, é sempre o chefe imediato, no caso, né, o representante do executivo do município, no caso, o prefeito. Ele que vai lá escolher, não, coloco lá quem ele quer, né? Por isso que dá tudo errado. Pois é. Só dá merda. Cuidado que vocês estão gravados. Vocês estão entendendo? A questão política é muito atrelado nesse tipo de órgão. Não tem essa autonomia como deveria ter. O certo é ter alguém que tenha conhecimento. Por exemplo, é muito melhor alguém que tenha, por exemplo, conhecimento sobre água aqui em Tangará para ser um chefe no assunto? Com certeza. Sei lá, um engenheiro químico,
Alguém que conhece da área, né? Um próprio administrador mesmo, que conhece de administração pública, sei lá. Vai conseguir gerir toda essa, né, esse órgão em si. Agora, cai um cara lá que foi escolhido pelo chefe do executivo, lá, pelo prefeito. O cara cai de paraquedas lá, não conhece nada do órgão, não sabe nada do assunto. Como é que ele vai comandar? Ele vai comandar pelo achismo, né? Eu acho que assim vai ser. Então, aí está o problema. Vocês estão percebendo? Porque não é um fator técnico que é escolhido. Sim, quem é que está mais próximo, quem apoiou, quem não sei o quê. Né? Não quer dizer que o cara que está lá hoje está errado, mas não seria o critério, né, que deveria ser feito da maneira correta, pelo menos na minha visão. Normalmente, quando um prefeito está perto de se candidatar, que está fazendo a eleição, sempre anda ele e um bandinho com ele, né? Sim. Uma turminha. Cada um tem uma colocação. Sim, mas isso... Não, na verdade, cada um vai ganhar um favor, né? É uma troca de favores ali, Claro, né? quem apoia leva o seu quinhão né, dessa divisão aí, né? Isso vale não só no município, no estado, na União, né? Tudo isso, né? Vai aumentando, inclusive, né? As carretas aí, né? É porque enquanto na cidade é um caminhão ali vamos supor, um caminhão de dinheiro, quando chega lá na União já é 10, 20. Não, então... lá é um trem. Isso, né, professor? Lá é um trem já, né? De carga trem. grande. Por isso que quando a gente teve a crise da água, o que aconteceu? A população foi para frente da casa do prefeito, quer dizer, do antigo prefeito nosso. Uhum. Fazer Protesto, uma manifestação. Isso. Então, isso que eu quero chegar também a comentar com vocês, tá? Como eu falei, quem deveria responder é o próprio órgão, né? A autarquia, no caso do SAMAI. Então, eu tinha que ir lá reclamar no SAMAI, certo? Agora, isso não poderá recair também ao chefe do executivo, no caso é o município? Pode. É a mesma coisa. Porque foi ele que colocou o cara lá responsável, né? Então. Eu vou dizer da seguinte forma. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho a administração direta como um pai, certo? Um pai que tem 2 filhos, um menor de idade e outro maior de idade, tá? Se eu pegar lá pelos órgãos desconcentrados, pelos órgãos descentralizados, quem que é o filho menor, quem que é o filho maior? Você sabe me dizer isso? Descentralizado é o menor? Descentralizado é o menor, vocês acham? Quem que tem uma relação de dependência, o desconcentrado ou o descentralizado? O descentralizado tem uma relação de dependência, não é? Descentralizado? Ou é o contrário? Eu falei agora há pouco. O desconcentrado tem uma relação de dependência. Então, o filho menor seria os ministérios, secretaria, departamentos e gabinetes. O filho maior, ele é autônomo. Ele responde seus atos, não responde? Sim ou não? Você pegou nós. Todo filho maior responde pelos seus próprios atos, não responde? Uma vez que ele atingiu a maioridade civil, ele tem que responder pelos seus atos. É ou não é? É. Isso recai a quem? Ao descentralizado. Então, a autarquia, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedade economia mista, são o quê? Órgãos maiores de idade. Então, eles têm que responder pelos seus próprios atos. Vocês estão entendendo? Então, eles têm que assumir a responsabilidade. Ô, filho, agora você tem autonomia, você se vira. A parada é tua agora. Né? Você que fez a coisa errada, você assume, porque você é maior de idade. Já os ministérios, secretaria, departamento, gabinete, não, são os filhos menores. Não, vem cá, que você depende de mim. Então, eu tenho que responder pelos atos que você cometeu e é errado. Estão entendendo agora? Estou fazendo essa analogia para vocês entenderem um pouquinho melhor esse tipo de mecanismo aí. Não, agora eu comecei a entender melhor com essa colocação entre pai e filho. Então, acho que ficou mais fácil assim. Então, atente o seguinte, no órgão desconcentrado é o filho menor. No descentralizado é o filho maior. Entenderam? Agora, não quer dizer que um filho maior também, de ser autônomo, responsável, a responsabilidade não pode recair ao pai também, no pai dele. Quer ver um exemplo bem claro nisso dentro dessa nossa analogia sobre pessoas físicas? Por exemplo, esse filho maior, né, que não tem condições de ordem financeira, engravida a namorada. Recai a quem a responsabilidade de responder? Hã? O pai. O pai, né? O avô, nesse caso, né? Nossa!
Quando o pai não tem condição de pagar a pensão, quem paga agora é os avós, né? Pois é. Gente, agora pronto, o filho faz... Mas é verdade. Não sabia, não. Agora o cara vai lá, faz filho e o vô que tem que pagar. Não, mas se ele não tem condição... tem condições também, óbvio. Né? Tem que ver se só avô tem que ter Mas, condições. gente... Mas se o pai não tiver condição, se o pai da criança não tiver condição, recai ao avô. É cada lei. Agora, imagina o seguinte, se a autarquia não tiver condições, recai a quem a responsabilidade? Ao pai, à Constituição Federal. Não, ao município. Ao município. Ao município. Tá entendendo agora a situação aqui? É a mesma história. Como eu falei, nós estamos tratando sobre pessoas. Tem pessoas naturais, pessoas físicas e pessoas jurídicas, são pessoas. É a mesma situação. Peraí, professor, que agora eu vou ser mãe. Vocês duas, sossega. Sossega. Eu tô em aula, já falei. Tem isso também, quando tá em casa tem essas coisas. Né? Vai guardar água. A gente espera. Mas vocês entenderam, então, agora a responsabilidade aqui? Aqui em casa funciona mais ou menos. Então, você tá vivenciando isso na prática aí, né? Tô aqui. A menor faz a bagunça e quem ouve é a maior. Então, um pouco maior essa história. Mas vocês entenderam, então, essa divisão agora? Sim. No órgão desconcentrado, tem uma relação de dependência em relação à administração direta. Já no descentralizado, não. Ela ela é autônoma, né? Ela tem mas de vez em quando recai ao pai. Não quer dizer que vai eximir por completo, né, a responsabilidade da administração direta pela sua finalidade, seus objetivos, porque ele é o pai da criança. Mas o pai do adulto também. Entenderam? Facilitou um pouco esse entendimento para vocês aí, não facilitou? Com certeza. Ele veio na aula, facilitou, né? Quero ver depois. Quero ver depois. Professor, quando que o senhor pretende dar prova? Então, eu estava conversando agora, antes de a gente gravar, que eu estava pensando em fazer para a semana que vem, né? Porque seria hoje, na verdade, né? Mas isso aqui não vai cair nessa outra prova, né? Essa primeira prova que nós vamos fazer, né? Vai ser até, né, a questão da personalidade jurídica, né? Nós trabalhamos com vocês, e da ausência também, né? Entenderam? Isso aqui não vai cair agora. Tá bom? Mas aqui já é para o próximo módulo. Tá? É personalidade jurídica e quê? Vai ser sobre capacidade e personalidade, sobre personalidade jurídica e ausência. Esses 3 conteúdos. Esses 3 temas, né? Tá claro isso agora? Sim, senhor. Então tá. Então já começamos a entender um pouco a referência a essa divisão. Tá ok? Então, pessoal, você viu que houve a transformação, né? De um órgão desconcentrado, no caso aqui era a DAI, né? Que era um departamento, para um órgão descentralizado, que se tornou uma autarquia, que é o SAMAI. Então, o município, o que ele fez? Tirou o que era de responsabilidade direta dele, né? E transformou numa autarquia que recaiu essa responsabilidade para o próprio órgão nesse sentido aí. Entenderam? Só que o inverso pode ser feito também? O que vocês acham? Eu acredito que sim, professor. E pode mesmo. Uma vez que você, né, como foi feito agora, né, tirou o peso dessa responsabilidade que era do município e transferiu para a autarquia, o inverso também pode ser feito também. Quer ver um exemplo bem prático referente a isso? Aconteceu também conosco, aqui na região, no Mato Grosso também. Nós temos hoje chamada SEMA, não temos? Sim. O que é SEMA? Secretaria Municipal... Não. Secretaria... Tá certo, secretaria tá certo. Secretaria tá certo. Secretaria tá certo, mas não é municipal, não.
Não é do meio ambiente? Mas não é municipal. Estadual? Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Isso, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é do Estado. Tá vendo? É um órgão desconcentrado ou descentralizado do Estado? Centralizado, não é? Oi? Descentralizado. Descentralizado? Ah, é? Onde está escrito descentralizado? Não, é desconcentrado. Desconcentração. Ah, Desconcentrado. Ai, professor. Ué, tá lá, ué, secretaria. Sim, a gente É só tá ler. lendo aqui, tá escrito. Então, Ô, Glória. eu sei que vocês estão criando dificuldade, tá escrito ali. Ué. Jesus. Que a gente quer ver se o professor tá esperto. Ai. Só É um isso. órgão desconcentrado, certo? Concentrado. Então, ele tem uma relação de dependência ao Estado do Mato Grosso, certo? Então, foi o Estado que criou essa secretaria. Tudo bem aí agora? Sim. Agora sim. É que eu tinha esquecido desse E, professor. Ah, então, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tá? Isso significa SEMA, ok? Só que antes de ser SEMA era o quê? Vocês sabem? Não era só a Secretaria do Meio Ambiente? Sei lá. Não, Na verdade, não era Como? uma secretaria, né? não era secretaria. Era o que antes? Departamento? Não, era alguma. Era autarquia, no caso, se a gente tá vendo. Também não. Ai, professor. Ninguém lembra? Ninguém sabe? Não. CISEPRA? Em vez de ser SEMA, era FEMA, Ah, Verdade. Fundação? Fundação Pública. Olha a ou diferença. seja, ela era uma autarquia. Não, Fundação Não, era uma Pública. fundação. Não. Olha lá, fundações públicas. Aham, que é descentralizado. É um órgão. Ai. Agora, por que ela era uma fundação pública, ou seja, um órgão descentralizado, e passou a ser um órgão desconcentrado como secretaria? Vocês sabem dizer o porquê? Porque antes ela era autônoma, agora ela é dependente. Isso. Mas o que ocorreu? Por que ocorreu essa inversão? Essa mudança? Eu agora já não Questões sei. financeiras, algo do tipo? Além de financeira, houve muito o quê? Corrupções. Ah, Houve muito desvio de finalidades. Houve muito problemas em termos de quê? Em termos de finalidade em relação a essa fundação em si. Ou seja, ela tinha tanta Professor, autonomia. ô, Júlia. Ela tinha. E com relação a Correios? É o quê? Os Correios? Isso é uma empresa pública. Depois nós vamos falar sobre elas. Tá? Correio é uma empresa pública. Então ela é descentralizada também. Mas deixa eu só terminar o raciocínio aqui, só um pouquinho. Tá, desculpa. Não. Por que ela era uma fundação pública e hoje ela é uma secretaria? Por causa desses desvios de finalidade. Houve tanta falcatrua, houve tanta corrupção em termos de desvio de madeira, né, desmatamento, não sei o que, guia falsa, aquela coisa toda. Até o Estado se sentiu o quê? Envergonhado. Estão percebendo? Até o Estado se sentiu mal com essa situação. O que aconteceu? O Estado pegou, peraí, essa sua autonomia está dando problema. Você não pode ser responsável pelos seus atos. O que o Estado fez? Praticamente deu uma o quê? Uma interdição. Como se fosse interditar. Falou, você é maior de idade agora, mas não quer dizer que você tem condições de agir sozinho. O que ele fez? Interditou justamente essa fundação para transformar ela o quê? Numa secretaria. Vem debaixo da minha asinha agora. Tudo que acontecer vai ser um olhar direto da minha responsabilidade agora. Quer dizer, tudo tem que passar pelo período do próprio Estado nesse sentido também. Estão percebendo? Sim. Gente, alguém clicou alguma coisa aí, eu não consigo ler nem ver nada, tá? Porque eu estou só na tela grande aqui, tá? Se alguém quiser, pergunta depois de forma oral aí para mim, porque senão eu não enxergo, tá? Então, voltando aqui. Então, essa é a condição, né? O Estado, né, se viu obrigado a mudar a questão do que era da fundação como SEMA para uma secretaria como SEMA, por causa desses problemas de desvio de finalidade.
Então, ele descentralizou, ou seja, tirou a autonomia que ela tinha para ser um órgão desconcentrado, para ela ter uma corresponsabilidade referente aos atos praticados por essa secretaria hoje. Entenderam? Então, o inverso também pode ser feito. Perceberam, então? Uhum. Então, o filhão lá que fez besteira, opa, corta a asa do cara. Perdido do bichão aí. Então, isso também pode ser. Bota ele de castigo. Pode de castigo. Qual que é o mal disso também? Por exemplo, a Unemate, você sabe o que ela é? A Unemate? Não. A Unemate, vocês estudam, né? Que órgão que ela é? Um órgão desconcentrado ou descentralizado? E agora? Não, hoje ela é... Eu acho que ela é descentralizada. Descentralizado. Então, qual desses órgãos que ela é? Uma autarquia, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas ou da economia mista? Ela seria uma associação pública? Não. Não, tem fundação, não, empresa não. Ou uma administração indireta? É, administração direta, mas qual dessas administração direta? Autarquia, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas ou da economia mista? Sociedade de economia mista? Não. Autarquia, não é? Não. Então, Só resta, então, empresa. Não. Fundação. Associação. Não. Ela não é nada. Não, vocês não falaram, não falaram, faltou uma, vocês não falaram aí. Fundações públicas. Fundações públicas. Mas eu falei. Eu não ouvi fundações públicas. Professor. Você falou fundações públicas? Eu falei. Nós já Tá falamos. gravado isso, hein? Eu não ouvi. Depois o Eu senhor acho vai que ver. não falou, não. Eu Então. falei sim, nem vem. Você sabia que você estuda numa fundação pública chamada Funemate? Unemate. Funemate. Vocês são tudo funematianas. Ai, ai. Lascou. É verdade. A Unemate é uma fundação pública, tá? É um órgão descentralizado, tá? E com isso ela tem umas certas autonomias, né, referente à sua... Apesar que existe uma certa situações de dependência em termos de ordem financeira. Isso vale para qualquer fundação. Nós vamos falar sobre fundações, tanto fundação pública quanto fundações privadas, elas dependem financeiramente do seu instituidor, do seu criador. No caso da fundação nossa aqui, quem que é o seu criador instituidor? É o Estado. Né? O Estado é responsável na questão de manutenção, de pagamentos, de professores, etc. Né? Mas ela pode ter convênio, ela pode ter uma certa... escolher os seus representantes, etc., porque ela tem essa autonomia nesse sentido, ok? Mas imagina o seguinte, se a fundação, como o Unemate, não atingindo mais seus propósitos, seus fins, tá? Aí que está o problema. O que pode o Estado fazer? Ou ele dá condições, né? Igual você faz com o filho, né? Não, filho, tudo bem, você está devendo, isso aqui eu vou lá, pago sua dívida, está aqui o dinheiro, aquela coisa toda, né? Você não pode fazer isso com o teu filho? Você pode, né? Ou então, falar, filho, você não tem condições, então você vai trabalhar para mim agora, você que vai, né? Ou seja, ela passaria para a Constituição? Para o Estado, né? De uma maneira Estado, diferente, né? do que ela é como fundação, de repente. Ou então o Estado chegar, peraí, eu não tenho condições de manter você e você também não tem condições, extinguir ela também. Ou vender para a rede privada, ou, né, ou simplesmente extinguir a própria fundação nesse sentido, no caso da Unemate. Isso, lógico, politicamente não seria viável, né? Porque ficaria muito mal que o governante fizesse isso, né? Mas que ele tem esse poder, ele tem. Vocês estão entendendo? Porque ele é o que comanda a coisa toda aí, ele que manda, né? Então é bom que a Unemate ande certinho, bonitinho, caso contrário, a coisa pode ficar feia também. Entenderam? Então essa é a questão. Uma vez que você cria, você também pode tirar essa criação, né? Você pode extingui-la também, né? Sem remorso nenhum. Tudo bem aqui, gente? Tudo bom. Tudo bem. Tá? Então, essa é a divisão que nós temos referente a essa questão da administração direta e da administração indireta. Então, vou só frisar novamente. Tá?
como foi criada a União, Estado, Município, Distrito Federal e Territórios, ela como pessoa jurídica, ela tem um propósito, ela tem um fim, como está na nossa conceituação. Quais são esses propósitos e esses fins? É atender a sociedade como um todo, ok? Seja mais inúmeras áreas que ela poderá ser atendida pela própria administração direta nesse sentido. Por que administração direta? Porque não basta somente você visar esses objetivos, é necessário você também ter condições. E quem fornece essas condições é a Constituição Federal, através de poderes. Então, a Constituição Federal, de uma forma direta, fornece quais poderes para a União, Estado, Município Federal, Distrito Federal e territórios? A questão do poder político, administrativo e financeiro, ok? Agora, não, desculpa, essas entidades, elas por si sós não conseguem atender esses objetivos. É necessário o quê? Criar órgãos menores, órgãos públicos menores, no caso, né? Para poder justamente viabilizar essas finalidades. Agora, já volto a frisar, não basta você criar, tem que dar condições. E essas condições estão atreladas a esses poderes. E esse poder pode ser feito de uma forma desconcentrada ou de uma forma descentralizada. Se for de uma forma desconcentrada, vai atribuir poderes a órgãos que ainda pertencem ao núcleo da administração direta, no caso dos ministérios, secretaria, departamentos e gabinetes. Então, eles têm uma relação de dependência em relação às entidades da administração direta. Agora, se for de uma forma descentralizada, não. Aqui existe uma certa o quê? Independência, uma certa autonomia em relação à entidade de administração direta que deu sua formação, sua origem. Tanto que ela é conhecida como administração indireta. Por quê? Porque receberam indiretamente da Constituição os poderes administrativo e financeiro, né, para poder atingir seus objetivos. E quem faz parte da administração direta? Aí vem lá as autarquias, associações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ficou claro? Sim, senhor. Então, aqui é direito público, tá, gente? Nós estamos tratando com vocês aqui. Por isso que está dessa forma aqui. Ok? Bom, ainda não falei sobre o parágrafo único ainda, tá? Mas ainda vou falar mais à frente. Não vou falar agora ainda não, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho essa divisão. No próximo item, tá? Só para a gente poder ilustrar o que eu ia falar com vocês, ó. Poderes oferecidos pela Constituição Federal para as pessoas jurídicas que possam atingir suas finalidades. Quais são esses poderes? Políticos, administrativos e financeiros. O que é desconcentração de poderes? Está lá. Quando a pessoa jurídica criada está atrelada de forma conjunta à administração direta, cuja responsabilidade de seus atos recai à própria pessoa jurídica de administração direta, que lhe deu origem e sua formação. Tá? Já a descentralização de poderes é quando a pessoa jurídica criada é responsável pelos seus próprios atos, podendo recair posteriormente, caso necessário, a pessoa jurídica da administração direta que lhe deu a origem ou formação. Como falei agora há pouco para vocês. Tá ok? Tudo bem, hein? Tudo bom. Que bom. Vamos ver se eu consigo. Agora eu consigo ver vocês. Olha só. Agora eu consegui, hein? Mas só tem eu e a Andréia colocando a cara a tapa aqui, né, professor? Pois é, cadê os outros? Olha, eu tenho. Estamos todos com vergonha. Ué, tem mais gente aqui. É só nós duas colocando nosso dia a dia à mostra. Quero ver todo mundo. Ó, na chamada eu quero ver todo mundo aqui, hein? Se não responder aqui com cara limpa, não vai ter presença. Eu tenho presença de hoje e da próxima aula, né, professor? Agora que eu estou vendo, agora vocês estão tudo enrolados. Agora eu estou vendo todo mundo aqui. Inclusive quem está nas chamadas aqui. Marielle, Jennifer, Franciele, aqui, Andréia, Ana Vitória. Eu entrei, vocês nem estavam online ainda. Não, eu não estava conseguindo, né? Tudo bem aqui, então? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos prosseguir, então. Deixa eu achar uma outra tela aqui. Só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo partilhar aqui. O negócio é partilhar telas agora aqui.
Então, pam, 2, 3. Estão vendo a outra tela ou não? Autarquias? Não tô vendo. Eu tô. É porque eu tô pelo celular. Eu tô vendo no celular, só que eu já abri as autarquias aqui no computador. Porque meu computador não tem som. Mas aparece para vocês aí, né? No celular não está aparecendo, ainda está com a desconcentração. Ainda? Deixa eu ver aqui. No meu também, tá com desconcentração de poderes e descentralização de poderes. Então, peraí. Agora tá a cara Agora... da Andréia. Agora eu tô vendo só a Fran e o senhor. Calma, porque agora eu vou ver se eu acho aqui, então. E agora? Autarquias. Agora tá. Agora tá aparecendo. Beleza. Bom, só para a gente agora, né, caracterizar cada uma delas para vocês, tá? O que é uma autarquia? Então, ela foi criada pelo decreto 267, tá? Então, ela define o que é uma autarquia em si. Olha lá, serviço autônomo, de novo, hein? Você vê um do SAMAI, né? Que você colocar lá, né? Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Então, ó, serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, né, para executar atividades típicas da administração pública, né, que requeram para o seu melhor funcionamento de gestão administrativa e financeira o quê? Descentralizada. Ó, descentralização de poderes aí. Perceberam? Então, ó, ela vem para auxiliar a própria administração pública. Só lembrar do SAMAI, né? Então, ela tem justamente o quê? Esse auxílio para atender a sociedade como um todo. No caso do SAMAI, especificamente para água e esgoto, né? Possui, então, personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, o que é destacada da entidade pública, lhe deu sua formação ou origem. Natureza jurídica e patrimônio próprios, cuja finalidade é auxiliar o quê? O poder público em suas funções administrativas. Então, ó, eles têm natureza jurídica e patrimônio próprio. Qual que é a natureza jurídica dela? Pessoa jurídica de direito público, né? Ela se encontra interna, no caso, né? Pessoa jurídica de direito público, ok? Exemplo de autarquia, ó, INSS, a autarquia federal, o Banco Central também é outra autarquia, o SAMAI, no caso municipal aqui, né? Então, são exemplos de autarquias. Eu lembro da autarquia de autonomia. Que autonomia eu estou falando? Tanto administrativa quanto financeira, ok? Então, ela tem essa descentralização de poderes. E lembrando também que a sua natureza jurídica é direito público, tá? Estou frisando bem isso para vocês aqui. Uhum. Okay? Autarquia? Professor, o INSS, ele recai ao município ou ao governo federal? Governo federal. Governo federal, no caso, né? Governo federal. Tá? Então, o INSS, ele é federal. Ok? Tanto que eles estão querendo tirar essa autonomia do Banco Central, né? Porque o Banco Central, você viu que nem o presidente não manda nele, né? Nossa, é verdade. Né? Então, perceba, é isso, né? Porque ele tem essa autonomia. Ah, tem que abaixar os juros. Não, o Banco Central vai determinar como tem que baixar os juros. Não é o presidente que determina. Ele não tem conhecimento técnico para isso, né? Ele não sabe o que tem que fazer. Se o governo tivesse responsabilidade mesmo, não aumentava o custo que ele tem hoje, o gasto que ele tem hoje. Não é verdade? Então, o problema nosso maior hoje de inflação está relacionado ao governo, pelos gastos que ele está tendo. E gastos. É aí que está o problema. Então, se o governo quer que abaixe os custos, ele tem que começar por ele. Não é pelo órgão em si que determina. O órgão está tranquilo, o órgão está controlando ainda. Não é lá quem faz as besteiras aí, né? Então, é essa a questão. Tudo bem, então? Que é uma autarquia? Tudo. Beleza. Seguindo. Associações públicas. Tá? Também faz parte do conceito. Professor, desculpa intrometer sua aula. É que o Luiz, da nossa sala, falou que está pedindo para entrar e o senhor não está permitindo. Eu? É que o professor não está vendo, né, professora? Não estou vendo, mas vamos lá então. Cadê o Luiz aqui? Ele mandou mensagem aqui para mim.
Só que na hora que ele mandou mensagem, eu estava indo entregar um dinheiro para minha sogra ali na frente. Pede ela entrar de novo. Vamos ver se eu... Bom dia, professor. Já consegui. Ah, Bom consegui. dia, Luiz! Bom dia, consegui. Obrigado, pessoal. Ah, é porque aqui eu não tô com a tela assim cheia aqui para mim, aqui para outra coisa. Então eu não consigo ver. É porque mandaram o link lá no WhatsApp, né? E quem entra pelo do WhatsApp, daí precisa de permissão. Quem entra pelo Siga não precisa. Entendi. É que aqui eu tô com o problema que eu tô com a tela já inteira, né? Então fica complicado para mim. Mas vamos lá. Já conseguiu, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo de volta aqui. Agora saiu para mim aqui, eu vou ter que entrar de novo. Só um pouquinho. Tá agora. aparecendo associações públicas, professor. Apareceu, né? Mas eu depois não vou conseguir mudar a tela, depois eu vou conseguir. Mas tudo bem, depois a gente conversa, depois eu tento. Então vamos lá. Então o que é uma associação pública? Também chamada de consórcio público de direito público. Então ela tem previsão na Lei 11.107, né, de 2005. Então, ela integra a administração indireta, como já falei para vocês, ao lado das autarquias, fundações públicas, empresas estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, né? Então, sua personalidade jurídica é de direito público. Então, tanto a autarquia como as associações públicas, elas possuem personalidade jurídica de direito público. Ok? Mas o que é uma associação pública? Ela existe para tentar o quê? Viabilizar a realização de objetivos que consagram o quê? Interesses comuns, os quais são definidos pelos entes da federação que consorciarem, sempre observados os limites constitucionais. Então, na verdade, é o seguinte, tá? A associação pública nada mais é uma associação de entidades públicas, em que várias entidades, seja da administração direta, né, geralmente isso acontece muito nos municípios, que se agrupam, né, formando esse tipo de consórcio, né, para a criação de uma nova entidade, ou seja, de uma pessoa jurídica chamada associação pública. Então, como está colocando como exemplo lá embaixo, né, consórcio intermunicipal de saúde dos municípios. Então, alguns municípios aqui da região, né, pega Tangará da Serra, Denise, Arenápolis, não sei o que, tal, acho que até Campo Novo, acho que está incluso também nessa, né, Nova Olímpia e tal, se juntaram, né, formaram esse novo ente, chamado Associação Pública, viabilizando o quê? Essa questão da saúde dos municípios, quer dizer, tentando viabilizar, em comum acordo entre eles, né, uma forma de atender toda a região em termos de saúde para esses municípios aqui locais, tendo uma central que é Tangará, né, e os demais para poder ter justamente esse atendimento aqui em Tangará da Serra também. Aí tem as ambulâncias lá, né, esqueci o nome agora, as ambulâncias agora, dos resgates aí, né? Eles visam justamente isso, para tentar viabilizar, né, uma forma de atender toda a sociedade como um todo, tá? E entender a necessidade em termos de, nesse caso especificamente, para a questão de saúde desses municípios todos. Então, eles formam justamente o quê? Uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica para tentar viabilizar justamente essa condição da sociedade como um todo aqui. Entenderam, então? Isso nada mais é que uma associação pública, onde entidades se agrupam formando um terceiro ente, no caso, um consórcio entre eles, no caso, uma associação pública, nesse sentido. Ok? Ok, Beleza, vamos ver se eu consigo mudar a tela agora. Conseguiu ou não? Mudou, fundações públicas. Bom, como já foi falado, né? Fundação pública é um tipo de as instituições dotadas de personalidade jurídica que compõem a administração indireta do Estado. Então, também é um órgão descentralizado também nesse sentido, né? Fundações públicas são entidades sem fins lucrativos, constituídas para um fim específico de interesse público, seja voltado para a área de educação, saúde, cultura, pesquisa, etc. Então, as fundações públicas compõem a administração indireta e se submetem à regra da administração pública, pertinentes à sua personalidade jurídica pública, nesse caso, né? As fundações públicas são denominadas pela doutrina brasileira especializadas em fundações governamentais. Então, as fundações públicas possuem autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, contraindo direitos e obrigações em nome próprio. Olha lá. É a Funemate que eu falei agora há pouco para vocês, né? Então, vocês estudam na Funemate. Então, é uma fundação pública, né?
Só lembrando que toda e qualquer fundação ainda tem atrelado a ela a questão da dependência financeira, atribuída a quem? Ao seu instituidor, em seu criador, nesse caso, né? O seu fundador, tá? Então, a Unemat, por exemplo, ela depende orçamentariamente do Estado. Agora, ela pode formar convênios, ela pode ter outras formas de tentar arrecadar? Pode, né? Até pode. Mas, né, o grosso, né, dessa dependência financeira recai ainda ao Estado para fazer os devidos pagamentos aos seus funcionários, professores, etc, etc. Tá? Então, além da Funemat, né, tem a FUNAI também, a FUNASE, etc, etc. Então, são todos exemplos, né, de fundações públicas, tá? Então, a fundação... Professor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essas instituições que o governo cria, né, no caso, para dar auxílio, elas, dependendo da quantidade, elas não trazem mais, como vou colocar, mais gastos para o governo? Ah, claro, sem dúvida, sem dúvida. Tem que ver analisar da seguinte forma, né? Até que limite pode ser atribuída a criação desses órgãos para poder atender esses objetivos, né? Por exemplo, a própria Unemat. A Unemat é multicamp, né? Está esparramada no estado todo por vários campos aí. Ou seja, o estado não tem só uma, né? Tem várias. A sede em Cáceres, né? A nossa matriz, né? E ela é esparramada pelo estado inteiro. Então, tem aqui em Tangará, tem Sinop, tem, sei lá, tem Colíder e tal. Tem as paralelas que tem por aí também, que nem tem lá em Campo de Julho, etc, etc. Tá? Acontece o seguinte, toda vez que tem uma questão de governo, ou candidato a governo, o deputado, seja lá que for, os caras falam, temos que trazer a Unemat para tal lugar. Realmente, a Unemat tem essa função de ser para o interior. Você pode ver que não tem a Unemat lá atrelado diretamente à capital, né? Tanto que a matriz é em Cáceres, não é em Cuiabá. Deveria, né? Mas não é. Né? O que acontece? Todo mundo quer, porque quer a Unemat, quer a Unemat, quer a Unemat. Só que a gente for analisar, há um problema, porque a Unemat, ela tem um orçamento único. Né? E toda vez que você cria um novo campus, né, é dividido o orçamento com um novo campus também. E aí, como é que você faz para pagar professor, para contratar servidores, etc, etc? Complicado, né? Se você não tem um meio de arrecadação que atribui também um pagamento melhor, como é que você vai criar um novo órgão nesse sentido? E outra, toda vez que você cria algo novo, né, você tem despesa, né? Não só com o próprio servidor, mas também com o local, né, manutenção, etc, etc. Então, não é tão simples assim determinar, eu tenho que criar, né? Tem que ver de acordo com as condições, como falei. E a real necessidade de criar um novo, né? É lógico, né? Você tem que, porque você tem um objetivo que tem que ser alcançado. Se você for criar por criar, sem atingir esses objetivos, então é melhor não ter. Né? A Funemat, no caso, é aqui do estado. A FUNAI, ela não é só do estado. Federal, é a FUNASA também. Federal. Vocês entenderam? Então, cada qual dentro da sua competência, mas também com responsabilidade, porque senão a coisa complica. E que nem agora, estão querendo fazer concurso público para a Unemat e tudo. Mas não está conseguindo nem manter o que tem. Como é que vai? Não é verdade? É complicado. Então... É porque a gente vê que tem muitas fundações aí, né, muitas empresas, vamos colocar públicas, né, que fica mais fácil, que sempre fazem concurso público, mas você vê que não consegue manter nem o que tem e fica aí querendo trazer mais funcionário. Então, você enche o Estado, você enche a máquina pública. A questão é essa, né? Você não dá desenvolvimento. Porque, vamos pensar como uma empresa. Né? Você que tem propriedade de uma empresa, você vai ver as necessidades que você tem dentro dessa empresa.
e vai ver se tem condições de ter realmente suprir a necessidade dessa empresa, mas de acordo com as suas condições. Agora, o Estado, não. O Estado vai colocando, vai inchando, vai pondo gente. Que nem agora, foi criado no âmbito federal, por exemplo, não sei quantos ministérios lá. Para quê? 31, né? 31, não sei, não lembro mais qual que é. Imagina, já era 20 e pouco, passou para 30, quer dizer, mais de, né? Quase. Eu acho que não teria necessidade, né? Mas. Quase que dobrou. Então, mas é que tá. Para encaixar tudo, tem gente lá que não tem competência alguma para estar num negócio desse. E aí? Porque foi prometido cargo, né? Então. Você tá vendo? Fica aquela coisa, né? Criou fundações, criou departamentos para colocar essas pessoas só para ter cargo. Então, tipo assim. É que tá. Então, essa é a minha visão, né? Tipo, não teria necessidade. Mas você vê coisas assim que você vai inchando a máquina pública, como eu falei agora há pouco, né? Não adianta. Tem muita coisa que tem e não tem necessidade, entendeu? Eu acho que deveria cortar mais da metade desses. Claro, mas não tinha, não estava funcionando do jeito que estava com menos pessoas. O que está acontecendo? Precisava criar mais algum? Tudo bem. Agora, praticamente dobrar, né, a situação, aí não dá, né? E outra, aí não dá. Aí vem reclamar que a inflação está alta, como nós falamos agora há pouco. Aí quer colocar a competência de mandar em cima do Banco Central. O Banco Central, não. Né? Se a gente não faz a própria lição, como é que a gente vai determinar que eu devo ou não devo fazer? Como é que eu vou baixar a inflação com uma canetada? Não é assim que a inflação não, os juros uma canetada? Não é assim que as coisas funcionam, né? Tem que ter todo um respaldo para ter justamente as questões voltadas para a inflação ser baixa. Caso contrário, esquece, né? Esquece. Se o próprio governo não faz a lição de casa, como é que você vai querer determinar impostos? Você entendeu? Então, e sem contar que quem paga é a gente, né? Recai sempre um lado mais fraco que é o povo, né? A conta vai vir para o lado do coitado do povo nesse sentido aí, tá? Então, essas são as ações mal feitas aí, que as coisas não caminham de uma forma que deveria estar correndo de uma maneira mais correta e mais segura para a gente também, tá? Bom, então é essa a questão da fundação em si, certo? Então, percebam, tanto as autarquias quanto as associações públicas e fundações públicas, todas essas possuem natureza jurídica de direito público, tá? Por quê? Porque elas, dentro das suas finalidades e objetivos, elas visam o quê? Auxiliar a própria administração pública em termos do quê? De atender a coletividade como um todo, né? Em termos sociais, tá? Então, essa é a questão. Agora, diferente dessas outras duas que eu vou citar agora para vocês, tá? Tanto das empresas públicas como da sociedade de economia mista. Por quê? Porque empresas públicas e sociedade de economia mista, vamos lá na empresa pública primeiro, tá? Está dizendo lá, empresa pública é a pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito, olha lá, privado. Opa, mudou agora, hein? Então, a empresa pública ela tem natureza jurídica de direito privado, administrada exclusivamente pelo poder público, com capital 100%. Bom, o que diferencia da empresa pública e da sociedade de economia mista? Tá? Na verdade, tanto uma quanto a outra, tá? Elas possuem essa natureza jurídica de direito privado, que vai atender o que nós falamos para vocês lá no artigo 41, parágrafo único. Lembra do parágrafo único, dizendo lá que as pessoas jurídicas a que se tenha dado estrutura de direito privado regem o que couber quanto ao funcionamento das regras desse código. Ou seja, existe pessoa jurídica de direito público, mas que tem estrutura de direito privado. É o caso tanto da empresa pública como da sociedade de economia mista. Eles são órgãos públicos? São. Públicos? São. Porém, a jurídica dela é de direito privado. Por quê? Porque uma das finalidades, tanto da empresa pública como da sociedade de economia mista, é visar o lucro. É uma empresa.
Toda vez que você cria uma empresa, você não visa o lucro dessa empresa? Aqui acontece a mesma coisa. No caso, o Estado que cria essas pessoas jurídicas, né? Tanto da empresa pública quanto da sociedade de economia mista. Porém, elas têm como finalidade visar o lucro. Mas o que diferencia uma empresa pública da sociedade de economia mista? Vejam bem, aqui na empresa pública está dizendo aqui que o capital social dela é 100% pública, ou seja, é 100% do governo, do órgão público que a criou. Já na sociedade de economia mista, não, tá? Pode ver lá, na sociedade de economia mista, existe o quê? Dois capitais sociais, um público e um privado, tá? Na sociedade de economia mista tem dois capitais sociais, um público e um privado, sendo que o maior capital que se tem investido na sociedade de economia mista é o capital público, tá? É o capital público. E a pequena minoria que se tem, né, das ações que lá se tem, é do capital privado. Então, vou voltar na empresa pública. Está lá. Empresa pública é pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado, administrada exclusivamente pelo poder público, com capital social 100% público, instituída por um ente estatal, com a finalidade prevista em lei e sendo de propriedade única do Estado. A finalidade pode ser o quê? De atividade econômica ou de prestação de serviços públicos, tá? Geralmente, empresas estatais são criadas para administrar recursos estratégicos do país e garantir que a população tenha acesso a eles. No Brasil, esse tipo de empresa é regulamentado pela Lei das Estatais, que é a 13.303 de 2016. Então, por se tratar de uma empresa do governo, a Justiça Federal é responsável por julgar qualquer irregularidade dessas empresas. Exemplo, os Correios, a Caixa Econômica Federal. Então, elas são o quê? Empresas públicas, que possuem um capital 100% público, frisando que a sua natureza jurídica é de direito privado. Por quê? Porque uma das suas finalidades é atender o quê? Aliás, é visar a lucratividade. Já na sociedade de economia mista, está dizendo lá, a sociedade de economia mista, por sua vez, são empresas o quê? Estatais, em que o Estado não é o único proprietário. Essas empresas são abertas para acionistas privados e suas ações são comercializadas na Bolsa de Valores. Os acionistas possuem direito de voto nas decisões da empresa e têm participação no lucro. Por isso é conhecido como capital social misto. Mas a sociedade de economia mista ainda são estatais, o que significa que o governo é proprietário da empresa. Então, a maioria das ações pertence ao capital público. Como isso ocorre, apesar das ações serem comercializadas na Bolsa e acionistas participarem das decisões e dos lucros, a parte majoritária das ações é de posse do governo. E a maioria das ações pertence ao capital aberto. Exemplo, Petrobras e o Banco do Brasil. Então, percebam que, né, tanto um quanto o outro possui personalidade jurídica de direito privado. Então, ele vai atender justamente o quê? Aquele parágrafo único do artigo 41, dizendo que, salvo a disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, no caso, né, a que se tenha dado estrutura de direito privado, quem são elas? As empresas públicas e sociedade de economia mista. Rege o que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste código. Então, essa é a determinação do parágrafo único agora, né? Ele quer dizer o seguinte, que existe pessoa jurídica de direito público, né, sua natureza jurídica é de direito público. Quem são elas? Tanto as autarquias, quanto as associações públicas e fundações públicas. Essas três possuem, então, personalidade jurídica de direito público. Por quê? Porque eles visam um fim social. Eles visam atender a sociedade de auxílio à própria administração pública com um fim social. Tá? Diferente das empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas, por serem empresas estatais, porém, elas visam o quê? Lucros. E tanto que a sua natureza jurídica é de direito privado por causa dessa finalidade. Estão entendendo? Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, estas têm personalidade jurídica de direito privado por visarem o lucro. Ok? Elas visam lucro. Agora, o que diferencia uma empresa pública e sociedade de economia mista? É o seu capital social. Numa empresa pública, é 100% público. Só o Estado que manda ali, só o Estado que tem o poder de mandar referente ao capital que ele já investiu nela lá. Tá? Exemplo lá que eu já citei para vocês no Correio, por exemplo, é uma questão de empresa pública, porque é só o Estado que é o proprietário lá.
Já numa sociedade de economia mista, está dizendo, aqui não, aqui tem 2 capitais, um público e um privado. Sendo que o maior capital que tem investido é o capital público, tanto que é o governo que manda. Por exemplo, você pode ser sócio da Petrobras? Pode. Agora, você vai mandar na Petrobras? Não, porque o capital que você investiu é lançado um capital mínimo na Bolsa de Valores. Sendo que a maior parte pertence ao quê? Ao capital público, ao governo. Então, ele que comanda. Tá? Você vai se tornar sócio, vai ter ações, só que você não vai apitar nada. Porque a ação que você vai ter é mínima lá em relação à Petrobras. Tá? Vocês entenderam? Então, essa é a condição. Agora, as duas visam lucro? Sim, as duas visam lucro. Entenderam agora, então? Então, isso vai atender justamente o quê? Aquele parágrafo único do artigo 41 agora. Agora, vocês entenderam o parágrafo único. Então, existe pessoa jurídica que tem natureza jurídica de direito público. Autarquias, associações públicas e fundações públicas. Agora, também existem órgãos públicos, ou pessoas jurídicas de direito público, mas que têm personalidade jurídica de direito privado. Quem são elas? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Ficou claro isso para vocês? Uhum. Tá? Então, é essa a diferenciação. Tome cuidado. Deixa eu fazer uma perguntinha agora para vocês. Lascou. Não, uma perguntinha tranquila. Eu tenho uma empresa, vamos supor, tá? Que tem 2 capitais. Perguntinha de prova, de avaliação. Eu tenho uma empresa que tem 2 capitais. Um público e um privado. Certo? Sendo que a maioria das ações é capital privado, não público. Aí eu pergunto para vocês, é uma sociedade de economia mista, sim ou não? Sim. Sim, tem 2 economias, não tem? Tem duas capitais aí. Tem 2 capitais. Não é, gente. Lascou. Não Falei? Tiramos Isso é 0. pegadinha. Isso é Tiramos pegadinha de concurso mesmo. Tá? Pegadinha. Pegadinha de concurso. Isso é uma sociedade privada. Tá? Só existe sociedade de economia mista, são esses 2 capitais, um público e um privado, só que a maioria das ações sempre tem que pertencer ao capital público. Somente nesse aspecto, aí é uma sociedade de economia mista. Quando é inverso, é uma sociedade privada. Tá? Por mais que tenha também um capital público lá, mas quem comanda é uma entidade privada. Porque o capital é privado, a maioria dessas ações. Exemplo é a Vale. A Vale, antes era a Vale do Rio Doce. Era um capital, sociedade de economia mista, onde o governo mandava. Tá? E o capital privado era mínimo. O que fez o governo? Vendeu suas ações ao âmbito privado. E hoje ela tem 2 capitais. E o governo não tem uma cota parte lá ainda, mínima, mas tem. Mas é uma sociedade de economia mista? Não. Agora é um capital privado nesse sentido. É uma sociedade de economia privada nesse sentido. Entenderam? Entendemos. Agora eu entendi. Então tá bom. Então tá bom. Bagaça. E para finalizar, né, nessa divisão da classificação, faltou o artigo 44, falando sobre pessoa jurídica de direito privado. O que nós classificamos lá? Inciso 1, as associações, no caso, associações privadas, né? Inciso 2, as sociedades. Inciso 3, as fundações, no caso, as fundações privadas, né? Depois, inciso 4, as organizações religiosas. E, por fim, inciso 5, os partidos políticos. Então, aqui estão a classificação dessas chamadas pessoas jurídicas de direito privado. Lembra que eu perguntei para vocês, lá no início da aula, o que vocês entenderam sobre pessoa jurídica? O que vocês responderam para mim? Não foi eu que respondi, não, foi outra menina. Então, Eu falei empresas. Empresas, né? Dentro desse conjunto todo de classificação que nós passamos para vocês, onde se encontram as empresas que vocês mencionaram para mim? Essas empresas, tipo loja, né, que tem comércio, essas coisas. Mas isso que veio na cabeça de vocês, não foram? Ela é privada, não é? 100% privada? Sendo privada. Qual delas, então? Qual delas? Empresas, não. Onde se situam essas empresas? Associações não é, né? Associações, não. Sociedade? Verdade. Não. Perceberam agora? Desse universo todo de pessoas jurídicas que eu citei para vocês, lá desde o artigo 40 até agora o artigo 44,
somente aqui em sociedades que estão essas empresas que vocês mencionaram para mim. Que aí vai ter N forma de sociedades voltadas às empresas. Sociedade em comandita, seja por ações ou por pessoas, sociedade anônima, sociedade por cota de responsabilidade limitada, e etc. Quer dizer, N forma de sociedade. Quer dizer, você vê que essas empresas, né, é um dos itens voltado às sociedades que dentro desse universo todo sobre pessoas jurídicas ainda. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês for pensar em pessoas jurídicas, não pense somente em empresa. Empresa é uma das espécies que se encontra dentro das sociedades, que ainda é uma das classificações dentro das pessoas jurídicas de direito privado ainda. Sabendo que tem pessoas jurídicas de direito público, seja externo e interno. Perceberam? Então, agora que é a amplitude, que é uma pessoa jurídica. Então, é por isso que as empresas têm lá no nome delas lá, tipo, que nem o Big Master. Não é Big Master quando você vai, quando você é contratado, fantasia, né? Ali é o nome fantasia, né? Você tem que pegar a razão social dela. Que a razão social é comercial, limitada, aí vem o resto do nome, né? Justamente. É igual o NEMAT. O NEMAT não é o NEMAT, é FUNEMAT. Né? Fundação, Universidade, Estado do Mato Grosso. Entenderam? Então, geralmente, essas empresas, então, ou é limitada, ou tipo... Vai ter cada qual dentro da sua criação, as suas características, né? E lá vai ter a denominação dentro da sua razão social, dentro do seu estatuto, e etc, etc. Né? Então, cada qual vai ter a sua forma registrada com o seu nome social lá. E aí, meu povo, tranquilo? Tranquilo até aqui, professor. Desde que o senhor não passe a atividade. Não vou passar atividade. Depois vocês pegam esse vídeo, né, que está gravado, que eu vou tentar passar lá no Cigarro também, tá? Para vocês terem, né, quem não participou também e tal. Mas para vocês poderem dar uma revisada e tal, né? Depois a gente comenta mais algo em sala de aula. Tá? Só lembrando que semana que vem vai ser a prova de vocês, tá? Só que não vai cair a parte de pessoa jurídica. Sim, senhor. Se eu ligar para o senhor chorando, é desespero, tá? Não. De jeito nenhum. Não me ligue. O professor tá bem assim. Hã? O professor tá bem assim, não me ligue. Chora em casa. Entenderam então, gente? Sim. Valeu? Sim. Valeu, professor. Professor, só repete novamente os 3 conteúdos. 3 conteúdos que vão cair, né? Então... vai ser da personalidade, da capacidade. Isso. E daquele negócio lá do ausente lá, presente, não é, professor? Declaração de ausência. Vai ser da personalidade e da capacidade, dos direitos da personalidade e da ausência. Ok? Ok. Tá os videozinhos também lá, tudo. Eu tô copiando devagarzinho, sabe? Então tá bom. Tudo bem, meu povo? Tudo ótimo, professor. Então eu agradeço a presença de vocês. Okay? Nós ganhou nota, né, professor? Os 2 pontinhos, né, pela participação. Nota, professor, não só nota. Quem participou? Quem quer participar da chamada ainda? Quem quer participar dessa chamada? Sim. Então, quem está aqui, né, e participou efetivamente, assim, das nossas aulas, aí está tranquilo. Gente, eu agradeço mesmo, tá, de coração. Obrigado por ter participado e obrigado por ter entrado pelo link lá, porque pelo Cigarro, não sei o que aconteceu, não aceitava a nossa... Mas depois eu tento fornecer nosso videozinho aí. Tudo bem? Tá bom, Tudo bom. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Bom final de semana. Tá bom? Ok, obrigado. Também. Senhor Bom descanso. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau. Vou tentar parar aqui o